Graças a Paz, família, amém? Quero primeiramente agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui vivos, desfrutando da vida dEle, desfrutando da bondade, da graça e de tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado nos dias de hoje. Eu prometo ser rápido, tá? Para a gente sair daqui totalmente satisfeitos, da noite maravilhosa que a gente tem vivido hoje. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade, pela confiança, a todos que sempre têm orado pela minha vida. Se você está com a tua Bíblia aí, abra comigo no livro de Gênesis. Quero falar algo bem rápido para vocês, do que Deus colocou no meu coração ainda na semana passada, antes mesmo do pastor fazer o convite. Deus havia me chamado a atenção para um texto. Se puder soltar o tema, por favor, eu já vou fazendo. Eu preciso que vocês acompanhem comigo o raciocínio, que na minha cabeça às vezes faz sentido, e eu preciso explicar de uma forma mais didática para a gente compreender certinho, tá bom? O livro de Gênesis, capítulo 17, o verso é de número 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Quem pode repita comigo, por favor, a parte B do texto, após a vírgula. Ali, ó, anda em minha presença e sê perfeito. 1, 2, 3. Guarda essa frase. Deus falou comigo nessa pequena frase. Me deu um choque essa frase, essa palavra de Deus para Abrão. Anda na minha presença. Eu fiquei questionando de que maneira, de que forma a gente anda na presença de Deus. Porque às vezes a gente usa a palavra um pouco no modo genérico, de andar na presença de Deus, andar na presença de Deus. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Mas o que é de fato que Deus quer falar para Abrão aqui, mas ele depois se torna Abraão, E a palavra andar me fez refletir sobre a questão do caminho, sobre a questão de opção. Porque quando eu ouvi e li essa expressão que Deus está falando para Abrão, anda em minha presença, eu refleti lembrei de quando eu era criança, e o meu pai ou a minha mãe, quando a gente estava em lugar público, eles falavam para mim assim: não sai de perto de mim. Aonde eles iam, eles falavam: não sai de perto de mim. Traduzindo, anda perto de mim, anda na minha presença. O que Deus estava falando para Abraão aqui no texto era exatamente isso: anda perto de mim, anda comigo. Como um pai orienta uma criança, orienta seu filho a percorrer um trajeto, a percorrer um caminho. E essa orientação é para que o filho ande de forma segura, esteja fora de perigo, esteja próximo da sua visão, para que nenhum mal, para que nada aconteça com seu filho. E quando Deus fala isso para Abraão, anda na minha presença, Deus certamente está falando para Abraão: eu tenho um caminho para você, eu tenho uma direção para você. Mas se nós não temos a voz de Deus para nos orientar, qual é a bússola que nos orienta para a gente traçar um caminho? Qual bússola mostra para a gente que nós estamos no caminho certo ou no caminho correto? Qual bússola, qual sentimento, qual intuição direciona a gente para um caminho que a gente acredita que seja correto? E Deus levou a minha mente lá no Evangelho de Mateus.
puder abrir comigo, por favor, para a gente ler junto aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Aqui Deus mostrou para mim que existe 2 tipos de influência para se seguir um caminho. No capítulo de número 7 está escrito assim, verso de número 13, por favor. Jesus dizendo: entrai pela porta estreita. E ele diz: porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que Jesus está dizendo aqui para a gente é o quê? Que existe 2 caminhos. Um da porta larga, um do caminho largo, e outro da porta estreita, do caminho estreito. Aqui Jesus está falando para a gente que nós temos 2 modos de nos influenciarmos. O primeiro, ele está falando sobre o caminho largo, a porta larga. Jesus está falando que os que escolhem por esse caminho se escolhem por emoções, escolhem por sentimentos. As pessoas que escolhem o caminho em vez de o final, no caso que Jesus está dizendo, é porque eles olham para o caminho e falam: esse caminho aqui é mais confortável, esse caminho aqui eu acho que é mais legal, esse caminho aqui eu acho que vai me satisfazer, vai me dar um prazer momentâneo, esse caminho aqui eu acho que é um caminho bom, é um caminho legal. Só que o que nos influencia a tomar a decisão de escolher o caminho da porta larga? Porque quando a gente pensa, quando eu parei para refletir no livre-arbítrio, aqui nós somos de linha arminiana, né? A gente acredita que a gente tem livre-arbítrio, mas se a gente parar para verificar como a gente é influenciado, nós não temos livre-arbítrio. Porque quando você foi crescendo, a sua mãe, o seu pai, os seus amigos foram semeando coisas dentro da sua mente, foram te influenciando a determinadas escolhas, a escolha do cabelo, a escolha da roupa, a escolha da escola, a escolha da faculdade. Então todo o seu caminho e trajeto, quando você está adulto, para você traçar, você foi influenciado e você não teve livre-arbítrio, por causa do seu ciclo, por causa das suas amizades, por causa dos seus parentes. O que Jesus está falando aqui é que se você olhar para o caminho, talvez tudo que você aprendeu lá atrás esteja errado e te leve para um caminho de perdição. O que Jesus está dizendo é aqui que se você optar por escolher um caminho errado, esse caminho vai te levar para a morte. Esse caminho vai levar você para um caminho de destruição. E aqui, Jesus, estudando Gênesis, a gente lembra da passagem do capítulo de número 12. Que o que acontece? Deus chama Abrão, e a chamada de Deus para Abrão era: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um caminho que eu te mostrarei. Porque Deus queria que Abraão não fosse influenciado pela sua família. Deus queria que Abraão fosse influenciado por ele. Porque quando Deus te chama, quando Deus nos chama, Ele pede para você renunciar à sua família, se for necessário. Ele pede para você renunciar aos seus amigos. Ele pede para você renunciar ao teu trabalho, qualquer coisa, para que Ele seja a maior influência na tua vida. Porque Ele te prometeu, Ele está colocando coisas na sua mão, Ele está te dando uma visão, mas a gente precisa entender, para que a influência dEle predomine na nossa vida, nós precisamos deixar as influências externas, porque se Ele diz para a gente ir, é para a gente ir e não ficar, porque Ele é a nossa maior influência. É isso que Deus está aqui falando para Abraão. Lá no começo talvez Abraão não entendeu. Sai do meio da tua parentela, sai dos meios dos teus amigos, sai da tua terra e vai para um lugar onde te mostrarei. Abraão não tinha bússola, Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha para onde ele iria.
Mas Abraão tinha certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aqui a gente chega no capítulo 17 e Deus fala exatamente a mesma coisa de forma diferente. Ande na minha presença. Quando a gente lê os capítulos anteriores, a gente vê que Abraão tentou dar uma ajuda para Deus acerca da promessa. Ele vai lá, se deita com a escrava, com Agar, e gera Ismael. E aqui Deus corrige novamente a rota de Abraão. Anda na minha presença. E o segundo caminho que Jesus disse lá em Mateus 7,13 é os que escolhem o caminho, a porta estreita e o caminho estreito. São as pessoas, somos nós, que quando olhamos a proposta que Deus fez para a gente, nós sabemos que vamos passar por aflições, nós sabemos que vamos passar por lutas, nós sabemos que vamos passar por diversidades, nós sabemos que vamos enfrentar diversas coisas pelo caminho, mas Jesus diz que lá no final nós estaremos com Ele, nós iremos encontrar a vida, nós iremos encontrar a salvação. Por isso que Abraão, quando entendeu isso, ali no contexto onde ele está com o seu sobrinho Ló e aqueles que trabalhavam para eles, que eram responsáveis pelo gado, pela fazenda, por tudo que eles tinham, começam a brigar. Ló questiona Abraão e Abraão vai falar para Ló: escolhe um caminho, escolhe uma direção que você quer. Porque para Abraão tanto faz o caminho que ele iria escolher, porque ele sabia que ele estava andando na presença. Quando nós estamos andando na presença, estamos andando com Ele, debaixo da palavra dEle, do propósito dEle, qualquer caminho te leva para onde Ele quer que você vá. Independente do trajeto, independente da rota, se Deus está contigo, Deus está falando para você, percorre esse caminho. Ele está escolhendo o melhor caminho, o meu vizinho está escolhendo o melhor caminho. Ló escolheu o melhor caminho, escolheu aonde havia campina, grama, tudo bonito, lugar próspero. Mas Abraão estava com a presença e prosperou no deserto. Ainda que a gente esteja vivendo um momento difícil, uma situação difícil, aparentemente, as pessoas podem olhar para a gente e falar: por que ele não escolhe o caminho mais fácil? Não, porque a gente sabe que aquele que prometeu para a gente, nós estamos no caminho estreito, na porta estreita, mas no final nós temos a salvação em Cristo Jesus. É por isso que a influência externa, ela é cirúrgica, ela é definitiva na nossa vida. Porque quando a gente volta lá em Gênesis, quando Adão come do fruto, antes dele comer do fruto da árvore nossa, sumiu na minha cabeça, do conhecimento do bem e do mal, antes dele comer, ele comia do fruto da árvore da vida, porque ele ouvia Deus falar com ele. A influência sobre a vida de Adão até que ele peca era da voz de Deus. Mas quando Adão peca, ele perde o caminho da rota, porque agora ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Ele e Eva estavam ouvindo a voz da serpente. A gente perde o trajeto, nós perdemos a rota, porque em muitos momentos nós deixamos de ouvir a voz de Deus e perdemos a direção da árvore da vida. E quando a gente deixa de escutar Deus, a gente começa a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é muito... Deus falou no meu coração, eu fiquei com temor, porque eu comecei a refletir novamente a rota que eu estou tomando. Eu comecei a refletir as minhas decisões, o que eu penso, o que eu estou pensando, para onde eu estou indo. Porque isso aqui é muito importante para a nossa trajetória diante de Deus. Para onde nós estamos indo? É para onde Deus está indo conosco? Aqui, Deus fala isso para Abraão, e hoje Deus fala isso para a gente também.
ande na minha presença e ser perfeito. Porque o ser perfeito aqui, obviamente, não é sermos um anjo transcendendo em luz, né, encarnado, mas é ser obediente a tudo que ele fala para nós. Abraão errou, mas Abraão era obediente. Deus disse para Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão cumpriu com tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Porque mesmo sem saber para onde ia, ele sabia quem estava guiando ele. Para a gente é muito difícil, porque a gente é materialista, a gente quer apalpar, a gente quer ver, a gente quer entender, a gente quer Deus abra os céus e mostre para a gente. Mas a vida com Deus não é assim. Nós caminhamos por fé e não pelo que vemos. E quando Deus te mostra o caminho, Ele providencia a rota segura para que você chegue lá. Abra comigo, por favor. Quem está aí? Yasmin? Yasmin, você abre, por favor. Em Êxodo 13, para a gente já concluir. Você falou que vai ser bem rápido. Êxodo 13, verso de número 17. Está escrito assim: aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Aqui no verso de número 17, só para a gente abrir um parênteses, aqui Deus estava guiando o povo pelo deserto. E qual que foi o pensamento de Deus? Eu não vou guiar o povo por um caminho fácil, um caminho agradável, um caminho que eles não vão ter dificuldade, porque eles podem em algum momento pensar em voltar para trás. Porque em algum momento eles podem sentir saudade do que eles viveram lá atrás e querer voltar. Então o que Deus faz? Eu vou mostrar um trajeto para eles um pouco diferente. Eu vou mostrar para eles um trajeto onde eles não têm controle de nada, mas quem está no controle sou eu. Eu vou mostrar um caminho para eles que eles não sabem, mas eu sei aonde termina. Deus está falando aqui, mostrando para o povo hebreu no deserto, que quando Ele te tira da onde Ele prometeu que iria te tirar, Ele te guia, mesmo você sabendo para onde você não vai. Mas você precisa ter a confiança e a certeza de que você vai chegar no propósito, na promessa que Deus estabeleceu para a tua vida. Pula para mim para o verso de número 21. E aqui eu acho muito lindo isso aqui. E o Senhor ia adiante deles. E na onde? Pelo deserto que a gente está lendo. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que maravilhoso, que perfeito isso. O povo está no deserto, o povo está perdido, o povo não sabe o que vai comer, não sabe o que vai se alimentar, mas Deus estava indo adiante e estava indo adiante deles. A gente olha para o nosso caminho, olha para a nossa rota, e se a gente não tem a fé de que Deus não está conosco, tem alguma coisa errada. Ou está errada conosco, ou está errada com Deus. Obviamente não tem nada errado com Deus, está errado conosco. Porque nós não temos fé o suficiente, porque nós somos incrédulos, porque nós falamos para Ele do propósito, falamos para Ele da promessa, falamos para Ele do que Ele nos prometeu, mas quando Ele dá o trajeto e dá a rota, a gente quer voltar para trás. E aqui o que Deus estabelece: vocês vão andar na noite fria, vocês vão andar no meio de animais, vocês vão andar no meio de coisas perigosas, vocês vão passar por inimigos, mas a minha presença vai adiante de vocês. Se vocês sentirem frio de noite, eu vou colocar uma coluna de fogo e vai te aquecer.
Se você sentir que você está sozinho, essa coluna vai te acompanhar e estará diante de você. E durante o dia, se tiver o sol raiando, rebentando com a gente desidratado, a gente cansado, eu vou colocar uma nuvem sobre você para você descansar. O que Deus está falando aqui, independentemente do trajeto, tem para você à noite uma coluna de fogo para te aquecer, tem para você durante o dia uma nuvem para te acalmar, para te refrescar, e você vai chegar na terra que Ele te prometeu. Se coloque de pé, para a gente encerrar. E é por isso que o tema que Deus colocou no meu coração foi o caminho perfeito. Porque quando a gente chega no Novo Testamento, em João 14:6, o que Jesus vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente está no caminho, com a verdade, com a vida, como Pedro disse, para quem iremos? Pedro não disse para onde, para quem? Porque independentemente da rota, ele sabia com quem ele queria estar. Feche seus olhos, Pai. O Senhor é a nossa salvação, Pai. Tu és o caminho perfeito, Tu és o caminho excelente. E nós, Pai, estamos aqui pedindo ao Senhor para que as escamas dos nossos olhos, ó Pai, sejam tiradas. Para que a gente entenda, compreenda o caminho que o Senhor escolheu para todos nós aqui essa noite. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor de dia irá cuidar de nós. Nós sabemos, ó Pai, que de noite o Senhor irá cuidar de nós. Nós, ó Pai, temos a confiança de que independentemente do trajeto, independentemente, ó Pai, do destino, a Tua presença é conosco. Nós te damos glória, ó Pai, nós te exaltamos pela Tua bondade. Ilumina o nosso coração, ó Pai, para que a gente entenda e compreenda que independentemente da tempestade, ó Pai, o Senhor estará fortalecendo os nossos pés, ó Pai, fazendo que as nossas roupas não se envelheçam, fazendo que os nossos cabelos não cresçam, fazendo, ó Pai, que todas as coisas se renovem, mas que a gente esteja, ó Pai, debaixo da Tua presença, andando na Tua presença, sendo guiados, ó Pai, e influenciados pela Tua palavra sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Guarda no nosso coração a Tua palavra. Guarda no nosso coração, ó Pai, a Tua lei. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Muito obrigado por essa noite. Nós te exaltamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. As palmas louvam o Senhor.